Oi, pessoal, bom dia. Então, conversando um pouquinho hoje a respeito das emoções psicopatológicas e das emoções normais e do que funciona como tratamento quando as nossas emoções são de complicação psicológica, né? Falando aí das relações na pauta, as relações trazem dificuldades emocionais, né? Podem vir a trazer dificuldades emocionais que vão se caracterizar como, né? Palpitação, pressão no peito, tensão no corpo, frio na barriga, sudorese, insônia, às vezes pensamentos em suicídio, compulsão por suicídio, compulsão por comida, perda de apetite. Então, as pessoas que padecem de complicações psicológicas, elas vão perceber que essas complicações, que as situações emocionais, elas são sempre psicofísicas, quer dizer, elas sempre envolvem o corpo, né? Não ocorre isso de o psicológico ser alguma coisa mental, ser alguma coisa dentro da cabeça do sujeito. O psicológico é sempre algo psicofísico, como diz o nosso teórico Sartre, né? Quer dizer, envolve a pessoa inteira, envolve o corpo, envolve e não há essa separação entre mente e corpo, né? Entre emocional e corpo. O emocional é psicofísico, então ninguém vai encontrar alguém com medo que não esteja reagindo a esse medo com as reações psicofísicas de frio na barriga, tremedeira, sudorese. Então, e a diferença é que o medo reativo, medo esperado, ou ansiedade esperada para uma situação de normalidade é aquela que corresponde ao tamanho do problema. Então, se a pessoa vai atravessar a rua e ela está quase, né, e ela um caminhão buzina em cima dela e ela se assusta, ela vai tremer inteira, o coração vai disparar. Quer dizer, a ordem das coisas em termos emocionais é inversa do que é muitas vezes colocada. Aí, para situações psicológicas. Primeiro a gente vive a relação com o objeto, caminhão por me atropelar, e aí o meu corpo reage junto nessa emoção, de tremer inteiro, Aí eu atravesso a rua, passa 2 minutos daquele episódio e eu já esqueci, toco adiante. Essa é a emoção que ninguém traz para a terapia, porque as pessoas conseguem compreender que faz parte da realidade objetiva, de uma reação esperada a uma situação. Quando a emoção é mais forte do que a realidade objetiva exige, a pessoa constata também que ela poderia ter uma reação diferente naquela situação e não consegue, que ela tem uma reação exacerbada. Né? A pessoa que ouve um carro freando, ela está no 9º andar de um prédio e ouve o carro freando na garagem e se assusta e entra em pânico, ela constata que é um medo irracional, nesse sentido de que não há um risco real, uma realidade objetiva que justifique esse medo, e esse medo vai acontecer também psicofisicamente, quer dizer, também vai provocar reações fisiológicas, reações psicofisiológicas, que são, né, tremor, tremedeira, palpitação, todos esses sintomas que quando alguém se refere a uma condição psicológica, a pessoa sempre cita. Ah, estou muito ansioso. Como é que é esse ansioso? Ah, estou agitado, meu coração está acelerado, a respiração está difícil, o peito está apertado. Né? Então, a pessoa vai trazer sempre esse emocional, ou se ela consegue perceber que o emocional é psicofísico, ela vai trazer sempre relacionado a isso. Né? Então, o psicológico, ele não é no plano das reflexões, no plano do pensamento, ele é um acontecimento que envolve a gente de corpo inteiro. Uma coisa que eu queria destacar em relação a isso é a diferença, então, quando a gente tem uma situação psicológica que envolve o corpo, mas a diferença de uma condição e de uma situação orgânica. Né? A situação orgânica, ela não envolve um objeto emocionador, não tem um caminhão assustando, não tem um passado assustando, não tem, né, alguma coisa que deixou a pessoa marcada e que quando ela tem contato com um objeto semelhante àquele que a assusta, né, como lá o exemplo do elevador, no qual ela ficou presa na infância, e que provoca pânico só de ela pensar em entrar, né? Quando há uma condição orgânica, a gente não tem esse polo objetivo, a gente não tem o objeto emocionador para que o sujeito se emocione. Então, esse par indissolúvel
de sujeito emocionado e objeto emocionador é o que caracteriza uma situação psicológica. Nessa situação psicológica, a gente vai ter o corpo, então, envolvido, reagindo na emoção. Um ponto importante a lembrar é o que é um tratamento psicológico. É um tratamento que vai lidar com a relação da pessoa com as coisas que a complicaram, né? Então, tratamento mesmo de complicações psicológicas é esse. Não existe medicamento para tratar problemas psicológicos. Esse é um ponto que a gente vai aprofundar, mas os medicamentos psicotrópicos, os antidepressivos, os ansiolíticos, eles são como um Tilenol, um antitérmico para as situações de saúde. Ele está para situação psicológica, como o antitérmico está para uma situação orgânica. Né? O antitérmico, ele não é um tratamento, então não existe tratamento com antitérmico para uma situação de saúde. A pessoa está tendo reações orgânicas, febre, mal-estar, dor no corpo. A primeira coisa que acontece quando há uma situação de febre é medicar com antitérmico para baixar aquela febre, para investigar o que está trazendo aquele desconforto físico que a febre mascara. O psicotrópico, ele faz a mesma coisa, ele mascara os sintomas, né? A pressão no peito, a palpitação, o frio na barriga, a dor de cabeça, a tensão no corpo, a sudorese. Então, ele mascara os sintomas, sejam de ansiedade, sejam os sintomas de depressão, né? A prostração, a tristeza, o choro, mascara. Então, quando a pessoa usa um psicotrópico, ela não está fazendo um tratamento para uma situação emocional, ela está mascarando um quadro. Isso é muito importante quando são quadros relevantes, né, sérios de complicação psicológica, e que os sintomas estão trazendo muito desconforto para a vida da pessoa. Mas a gente nunca pode esquecer que não existe tratamento medicamentoso para complicações psicológicas. Existe a vida de relações da pessoa, impasse dela na relação com o marido, com o filho, com mulher, com o irmão, com o pai, com mãe, com o trabalho, com os colegas, com o social, né? Então, existe a dificuldade na relação com as coisas, e essa sim é alvo da psicoterapia e precisa ser trabalhada. Então, aquelas pessoas que a gente tem notícia, ela faz tratamento com antidepressivo há 20 anos ou 30 anos. É um equívoco esse entendimento de que ela está tratando. É como se ela estivesse usando o antitérmico por 20, 30 anos. Ela está escondendo, mascarando o quadro, sem nunca intervir naquilo que gera ansiedade e que faz com que ela precise tomar o antitérmico, né, ou o antidepressivo para controlar essa ansiedade. E enquanto ela não se voltar para a vida de relações e aonde esse impasse se constituiu, ela vai sempre precisar do antitérmico do emocional, que seria o antidepressivo. Aí que acontece aquelas de as pessoas usarem medicação por um longo tempo, aí param porque cansam, aí se encontram um pouco, acham que estão um pouco melhores, né? Sim, param a medicação e depois retornam o uso porque recaem. Na verdade, elas não recaíram, né, ou não voltou a doença. Não há uma doença psicológica, há um impasse na vida de relações, então não voltou, sempre esteve ali, só que teve mascarado pela medicação. E aí, se a pessoa volta a usar a medicação, ela volta a mascarar, volta a anestesiar o quadro emocional, e ela vai seguir assim. Então, o importante é compreender, não existem complicações psicológicas crônicas. Porém, se não se trata aquilo que gera ansiedade, aquilo que gera complicação psicológica, que são os impasses que a pessoa encontra na vida de relações, como lidar com as coisas na sua vida de relações, ela sempre vai precisar do anestésico, né, do antidepressivo, como algo que possa mascarar para que ela tenha uma vida mais tolerável. Tá? Então, esse ponto aí é bem importante, porque todo mundo fala, o tratamento psiquiátrico, tratamento com medicação. Não, não existe. Né? Existe o tratamento no ponto que gerou a complicação psicológica, que daí é o tratamento psicoterapêutico na vida de relações, aonde a pessoa, hoje em dia, por exemplo, diante do exemplo do medo de elevador, ela tem impasse em relação a
entrar num elevador, ela entra em pânico de que vai morrer, de como é que esse impasse se iniciou. Identificando o ponto de partida desse impasse, a pessoa consegue sair do medo e consegue, depois de um processo terapêutico, suspender o uso de medicamentos. Então, o uso crônico de medicamento não é porque haja problemas psicológicos crônicos, e sim porque o tratamento que está sendo dado a ele não permite a superação efetiva do problema, e daí ela precisa ficar sendo anestesiada para não sentir dor. Tá? Então, esse ponto é um ponto bem relevante e um equívoco bem comum no entendimento das complicações psicológicas, que a gente vai seguir conversando aí nos próximos encontros, porque eu vejo que esse é um ponto bem nevrálgico aí, num equívoco de entendimento de como se trabalha as complicações psicológicas, certo? Do mesmo modo que na condição orgânica, para a medicina, a febre é um sinal de que tem alguma coisa errada. Aí eles vão lá, dão o Tilenol e passam a fazer os exames para verificar o que é que está errado no organismo da pessoa, uma vesícula infeccionada, problema no rim, o que que é. Na situação psicológica, o que que a gente tem? Os sintomas também avisando que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Onde é que a gente vai investigar isso? Não é no corpo, porque sendo psicológico é na vida de relações. Então, que relações estão conturbadas e por quê? Aí esse é o nosso objeto de atenção, para que ao identificar, trabalhar, fazer a intervenção nessas relações, a pessoa se recupere daquilo que gera ansiedade e sendo a ansiedade o que faz a necessidade do psicotrópico, tá? Mas eu vou abordar esse ponto melhor com vocês nos próximos encontros. Tá joia, gente? Beijo, boa semana.